obrigada a todas e todos que estão aqui presentes. Vamos começar, né, a aula. O Billy, que é o monitor dessa disciplina, a Sara, que é a tutora, né, a Elisa, infelizmente, não estará presente, mas o importante é que estamos aqui para falar sobre esse assunto. Theo, se você está com o microfone ligado, pronto, obrigada. E depois a aula, né, vai ficar gravada e quem não pôde acompanhar vai conseguir acessá-la. Então, a aula de hoje é sobre barreiras na comunicação da informação, reflexões sobre a atuação, né, dos e das bibliotecárias, pensando na importância de nós, como profissionais mediadores da informação, né, que foi o conceito trabalhado na nossa última aula síncrona, termos clareza na forma de nos comunicar com os nossos usuários nos mais diversos contextos, né? Porque a gente não vai atuar apenas em bibliotecas. A nossa atuação, ela se dará em sistemas de informação. E, com isso, nós teremos usuários múltiplos, finalidades múltiplas na comunicação, vamos lidar com diferentes suportes, né, e formatos informacionais. Então, é muito importante que a gente entenda quais são as barreiras que podem impedir a assertividade nessa comunicação, né? Que a informação ela realmente seja compreendida, assimilada, decodificada pelos usuários, né? Então, hoje a gente vai passear por esses conceitos, a fim de que vocês consigam compreender quais são as possíveis barreiras e os caminhos que podemos percorrer para transpô-las, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero trazer o contexto da ciência da informação, né? Já falei nas outras aulas, mas eu acho que não custa reforçar que o nosso objetivo, enquanto área do conhecimento, é pensar a comunicação e os fluxos informacionais na perspectiva social. O que isso quer dizer? De que o sujeito, ao receber uma informação, seja capaz de internalizá-la, interpretá-la, compreendê-la e utilizá-la em prol do seu desenvolvimento e daqueles que o cercam. Então, olha quantos desafios nós temos ao trabalhar com informação. Auxiliar as pessoas para que elas consigam internalizar a informação que elas recebem, né? Então, internalizar possibilita que as pessoas adquiram conhecimento, né? E não apenas fiquem na superficialidade. Interpretá-la, né? Conseguir contextualizar essa informação. Outra coisa que muitas vezes nós, como profissionais, perdemos de vista, né? Então, quando eu vou dar um exemplo para um usuário, eu tenho que pensar no contexto daquele sujeito. Se eu estou aqui em Goiás, a gente tem uma forma, uma linguagem, aspectos da nossa cultura que são facilmente identificados. Quando eu estou em outras regiões do Brasil, isso muda, né? A linguagem é diferente, a forma como as pessoas socializam também é diferente, e a gente precisa observar esses elementos. Que as pessoas sejam capazes de compreender a informação que recebem e utilizem, né? Em prol do seu próprio desenvolvimento e daqueles que o cercam. Então, o senso de comunidade é algo que a gente não pode perder de vista no contexto da ciência da informação, né? Porque se a gente está pensando naquela perspectiva de emancipação dos sujeitos, né, para que eles consigam compreender a informação e aplicá-la nos seus contextos, a gente precisa focar no modo de transferir essa informação que seja eficaz, tá? Então, aqui é o contexto da ciência da informação que nos interessa, a informação para o exercício da cidadania. E aí eu trago aqui uma afirmação que diz o seguinte, que cada indivíduo experimenta a informação de uma maneira. O que eu quero dizer com isso, gente? Que, de novo, informação sempre vai considerar
o indivíduo no contexto. Informação é informação para quem? Eita, tá dando um retorno. O que aconteceu? Porque Tem tem duas pessoas com o microfone mudo. Ana Santos e Eva, por favor, fechem os microfones, por gentileza. Obrigada. Informação, gente, é sempre informação para quem? Então, a gente não pode generalizar e dizer, a gente disseminou a informação, né, pressupondo que todo mundo que recebeu aquela informação absorveu, compreendeu e, portanto, está informado. Isso não é verdade. A gente tem que ter muito cuidado com as generalizações. Eu dei o exemplo na aula anterior de uma sala de aula, né? Os tipos de aprendizagem, né? Como cada pessoa aprende de uma maneira. Aqui, com a informação, é a mesma coisa. Ao disseminá-la, a gente tem que pensar como é que os indivíduos vão receber. Por isso, conhecer profundamente os grupos com os quais se pretende trabalhar é condição sine qua non para planejar as formas de se comunicar, né? O que é uma condição sine qua non? Sem a qual algo não é passível de existência, né? Vocês terão mais adiante uma disciplina de usos e usuários da informação, na qual vocês aprenderão a realizar pesquisas diretamente com os usuários, né? A fim de entender quais são as características de um determinado grupo, para que os serviços e produtos de uma determinada instituição sejam planejados, né? Então, essa é uma temática muito cara à biblioteconomia, porque se vocês pararem para pensar, não há nem uma atividade dentro de um contexto informacional que possa prescindir de conhecer os usuários. Não há essa possibilidade. Então, quando a gente vai, por exemplo, classificar e catalogar um acervo, né, que é algo que vocês vão aprender nas disciplinas de tratamento e organização da informação e do conhecimento. O tipo de linguagem de classificação adotada leva em consideração o usuário. A quantidade de termos de indexação que eu vou utilizar para descrever um item dentro do meu sistema automatizado, né, para que as pessoas depois consigam jogar os termos e recuperar aquele assunto, vai depender do tipo de usuário. Se eu vou usar, por exemplo, estantes mais baixas ou mais altas, né, a depender do tipo de biblioteca, vai levar em consideração o usuário, né? Se eu estou numa biblioteca escolar, numa biblioteca infantil, eu não vou poder ter estantes muito altas, né? Nas quais o usuário não consiga ter acesso ao livro que ele deseja. Já na biblioteca universitária, essa não vai ser uma questão, né? É óbvio que, assim, sempre vai ser uma questão quando a gente pensar na perspectiva da acessibilidade, tá? Mas, pensando numa perspectiva mais ampla, desde o mobiliário, até a escolha do acervo, até a elaboração do serviço e produtos, tudo que a gente faz numa biblioteca ou em outro tipo de unidade de informação leva em consideração o usuário. Então, na comunicação, isso não é diferente, né? Então, quando eu vou planejar a estratégia de comunicação, eu preciso informar as pessoas da existência de um serviço de informação que a biblioteca acabou de desenvolver. Eu vou ter que pensar em como é que eu vou estruturar a linguagem, o formato, para que essa comunicação seja assertiva, tá? Então, o usuário é a base da existência de todo e qualquer sistema de informação. É para eles que a gente trabalha e a gente não pode perdê-los de vista jamais, tá? Seguindo. Pensando que a gente está num contexto, né, acadêmico, científico, é muito importante a gente ter em mente os tipos de publicidade, né, de publicização do conhecimento. Quem teve a oportunidade de ler o texto do Aldo Barreto, que ele vai tratar da comunicação eletrônica, ele traz para nós assim que os tipos de publicização do conhecimento seriam essas formas: oral, escrita e eletrônica.
A característica da escrita. Um texto de física nunca será de sociologia. Quais são os elementos que nos permitem inferir isso ao nos depararmos com um texto? Então, quem aqui poderia me dizer como é que a gente consegue distinguir um texto de física em relação a um texto de sociologia, por exemplo? É para participar, gente. Deixa eu voltar para a tela aqui, porque às vezes vocês estão escrevendo, né? E não querendo ligar o microfone. Tem ninguém digitando. Vamos lá, gente. O que difere na estrutura textual dessas duas áreas do conhecimento, né? Que são distintas. Uma é da área de exatas, né? E o outro texto seria da área de ciências sociais aplicadas. O que nos permitiria inferir que um texto é de física e o outro é de sociologia? Quem ligou o microfone para falar aqui conosco? Michele. Michele, seu microfone está ligado. Ixi, desligou. Acho que ela não queria falar. Contexto abordado, os termos, as palavras-chave. O conteúdo, né, gente, desses textos, a forma como eles são apresentados, um texto de física, ele geralmente vai apresentar esquemas, né, fórmulas, a depender da área da física, obviamente, né? Enfim, ele vai estar muito mais focado nesses aspectos textuais. Já um texto da área de sociologia vai estar focado na discussão teórica, né, a respeito de um determinado conceito. Então, quando a gente se depara com esses dois textos, nós que passamos pela escola, né, estamos aqui num contexto acadêmico, somos capazes, de fazer a distinção entre esses textos. Mas a gente pode generalizar que todas as pessoas seriam capazes de fazer essa distinção? Óbvio que não, né? Quem não teve aula de física, né, ou aula de sociologia na escola, porque são disciplinas obrigatórias, né, no ensino médio, física antes, né, sociologia geralmente está ali no ensino médio. Quem não teve contato com essas disciplinas dificilmente conseguiria fazer a distinção entre os conteúdos dessas duas temáticas, né? Então a gente precisa, de novo, situar o sujeito num determinado contexto. Vou mostrar para vocês dois exemplos que eu trouxe aqui. Esse livro, que chama Linnea no Jardim de Monet. Ele é um livro com uma escrita literária, né, que vai contar da experiência de Linnea, né, numa visita aos jardins de Monet, na França. E, ao mesmo tempo, ele é um livro informativo. Vou mostrar para vocês por quê. Porque ela vai visitar, e aí a gente vai visitar, né, o museu, vai visitar os jardins, né, de Monet, e aí a gente vai tendo informações sobre as pinturas, além de informações sobre Claude Monet, né? Então ela vai falar sobre o impressionismo, vai falar sobre como ele cultivava, né, as flores no jardim e como isso o inspirava, né? Então, que as pinturas dele, quase todas, são pinturas da natureza, né? Enfim, e essa natureza que ele tinha muita proximidade, né? Porque estava ali no quintal da casa dele. Então, é uma forma de juntar um texto literário e um texto informativo no mesmo material, né? Uma forma de mostrar para os leitores, e aqui especialmente crianças, né? Que é um livro
voltado a esse público, aí eu faço aspas, porque a literatura infantil e infanto-juvenil, ela não é apenas uma literatura para crianças, ainda que a concepção seja, um livro, então, voltado a falar sobre Monet, explicar para as crianças, né, quem foi esse pintor, quais eram as características das suas pinturas, mas com um formato e uma linguagem literária, né? Uma criança que viaja até Paris, que é apaixonada por flores, né? Que tem o nome de uma flor e que vai fazer, então, essa viagem até esse lugar e compartilhar conosco, leitores, a experiência dela. Uma maneira da gente publicizar um tipo de conhecimento, né, da área de arte para um público mais amplo. Alguém abriu o microfone novamente, gente. Não está aparecendo para mim quem é, mas eu peço para que vocês tenham cuidado, porque fica dando ruídos e atrapalha. Eu não estou conseguindo saber quem está com o microfone aberto. Não apareceu para mim aqui no topo. Mas cada um aí, por favor, cheque seu próprio microfone. Obrigada. Se alguém quiser falar, levante a mão e um dos tutores vai sinalizar aqui para mim, tá? Por favor. Então, são signos, símbolos, linguagem, características do texto que vão nos permitir identificar que aquele texto tem uma natureza, né, e não outra. A mesma coisa com a literatura, a mesma coisa com os textos informativos. Outro livro que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é o Como Fazíamos Sem. Esse livro, ele foi premiado pelo Jabuti em 2007, ele também está na lista dos altamente recomendáveis da Finilige, no qual a autora vai contar, né, como nós fazemos sem determinados artefatos, né? Enfim, então o livro é dividido em algumas seções. Deixa eu abrir o sumário aqui para falar para vocês. Então, alimentação, comunicação, habitação, roupas e acessórios, saúde e higiene, sociedade é o último, né? Então, vai falar de vários elementos que permeiam a nossa vida e como é que nós vivíamos antes deles. E aí, eu gostaria de ler para vocês um dos trechos, né, que está na parte de comunicação, né, na área de comunicação. Então, como fazíamos sem internet? Antes da internet, livros eram nossa única fonte de pesquisa e o único veículo capaz de registrar a história. Isso criava alguns problemas. Primeiro, os livros se preocupavam em registrar apenas as coisas grandiosas. Fatos corriqueiros, como o dia a dia de um garoto como você, não pareciam ter importância. E as informações que temos sobre isso hoje são resultado de uma pesquisa intensa, em documentos como cartas e diários, que às vezes precisavam ser reconstituídos. Um outro problema é que livros costumavam ser escritos pelos vencedores. Assim, tínhamos acesso a apenas um lado dos eventos e uma grande parte da história se perdia. Aí aqui, ó, temos ilustrações, tá vendo? Porque é um livro voltado para crianças, mas que ajuda muitos adultos também. Hoje, isso mudou um bocado. Blogs espalhados pela rede contam qualquer história dos mais diversos pontos de vista. E isso para não falar do registro que eles fazem da rotina de pessoas completamente diferentes umas das outras. No futuro, os historiadores vão ter bem menos trabalho para recontar o dia a dia dos homens, mulheres e crianças que viveram nos anos 2000. A invenção da internet também foi responsável pelo fim de várias profissões. Nas redações dos jornais, por exemplo, um emprego comum era o de arquivista. Sua função era recortar as notícias publicadas em todos os jornais do dia e separá-las por tema. Quando alguém importante morria, vamos supor, Getúlio Vargas, os repórteres do jornal vinham pedir ao arquivista todas as pastas com informações sobre aquela pessoa. Hoje, usando o Google, essa mesma pesquisa leva 3 segundos. E no dia em que este texto foi escrito retornava 1.970.000 páginas com informações. Fazer só um adendo aqui. As redações continuam tendo, né, profissionais da nossa área. Se a gente for aqui na organização Jaime Câmara, a gente tem um centro de documentação.
Na Globo tem um centro de documentação muito vasto, porque, apesar da facilidade, né, para a gente recuperar essas informações, a organização delas ainda é feita por profissionais da informação, com auxílio de inteligência artificial, obviamente, mas para manter tudo isso dentro de um arquivo único, né? Por isso que os jornais, os telejornais principalmente, conseguem recuperar muito rapidamente todo o histórico, né, de vida de alguém que faleceu hoje, né? Já que daqui a pouco, no Jornal Nacional, a gente consegue ver a vida dessa pessoa graças a esse trabalho de tratamento, organização dessas informações, né? Mas aqui, então, ela vai contando sobre isso, de como é que a internet surgiu, enfim, e dá uma ideia para as crianças de como é que nós vivíamos sem determinados artefatos, né? Também é uma maneira de publicizar um determinado conhecimento usando uma outra estrutura narrativa, né? E aí aqui falando de narrativa como um elemento textual e não essa narrativa que virou um lugar comum, né? Assim, de disputas, de narrativas, enfim, a narrativa como uma estrutura textual mesmo, tá? Então, a gente tem lidado com mudanças nas estruturas comunicacionais, né? A internet traz para nós essa mudança muito abrupta, né? Dessa comunicação que antes tinha aquele modelo clássico de comunicação, né? Um emissor e um receptor que estava lá do outro lado, passivo, que não interagia. O máximo que ele fazia era, por exemplo, para as pessoas aqui que acordavam, né, domingo de manhã para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios ou Globo Rural, as pessoas mandavam cartas, né, para as emissoras, falando dos seus problemas, né, lá na plantação delas, que tinha um determinado uma praga na plantação, aí mandava foto, aí o pessoal do Globo Rural levava isso, né, mandava lá para a Embrapa, por exemplo, para analisar, e vinha um especialista no programa para falar sobre aquele determinado problema. Era tudo muito mais moroso, a comunicação dependia de muitos fatores. Hoje, você tem um problema lá na sua plantação, você faz uma pesquisa aqui, você não precisa escrever uma carta, reportar para alguém para chegar a um especialista, né, que possa dar uma opinião sobre o seu problema. Você consegue ter acesso a essas informações de uma forma muito mais rápida e logo em seguida você consegue ser a pessoa que vai disseminar a solução do problema, né? Então você está ali no seu cotidiano vivenciando aquilo, você de repente grava um vídeo ensinando as pessoas como é que você solucionou aquele problema e mais pessoas vão ter a possibilidade de aplicar aquele seu conhecimento lá no seu ambiente, né? Isso é fantástico. Em termos de comunicação, da informação, isso é fantástico. As pessoas conseguem muito mais rápido ter acesso à informação que elas precisam e elas também são produtoras, né, de conteúdos e disseminam isso muito rapidamente. Mas, como tudo na vida, né, não há apenas o bônus, o ônus é a quantidade excessiva, né, de informação que nós estamos produzindo e que está nos gerando uma dificuldade imensa de conseguir identificar o que é relevante, né, nesse contexto. Aqui, então, eu faço uma observação em relação ao conhecimento científico, né? Então, para transformar uma informação muito restrita, tal como a científica acadêmica, que é uma informação com uma linguagem muito técnica, textos muito rebuscados, né, com terminologias muito específicas, que são compreendidas, na maior parte das vezes, apenas pela comunidade acadêmica, né, que compartilha daquele corpus. Quando a gente vai transformar essa informação em algo compreensível pelo maior número de pessoas, será necessário um outro formato e linguagem, resultando em uma nova mídia, mas o conteúdo será o mesmo. Trata-se de uma adaptação. Então, a gente tem vivido hoje, nessa perspectiva de ciência aberta, né, que é
produção do conhecimento científico de forma cada vez mais aberta, compartilhável, para que as pessoas consigam acessar o conhecimento produzido academicamente. E com isso, a gente tem colocado os cientistas num lugar de torná-los mais acessíveis à sociedade, né? Pensando nessa perspectiva da ciência cidadã. E aí tem tido muitos questionamentos que é assim, então agora, para que a ciência seja validada, todos os cientistas vão ter que se tornar influencers. Todos vão ter que desenvolver habilidades, aptidões para se comunicar com o grande público. Não necessariamente. A gente tem na UFG um exemplo que eu acho fantástico, que é da TV UFG, que é justamente isso. Você tem uma estrutura de televisão que vai fazer essa comunicação acontecer, né? Então, os professores da universidade estão lá desenvolvendo as suas pesquisas, produzindo conhecimento, e aí você tem uma televisão com todas as ferramentas, os instrumentos para tornar aquele conhecimento compartilhável com o maior número de pessoas, numa linguagem, num formato mais adequado e acessível. Então, não necessariamente o pesquisador vai ter que ir para o Instagram para falar da sua pesquisa, né? Então, você tem uma estrutura institucional que permite essa comunicação com a sociedade. Mas não são todas as instituições que têm essa possibilidade, né? Então, aí fica muito nas mãos do pesquisador fazer essa comunicação com a sociedade. Mas as bibliotecas têm sido pioneiras nessa estruturação de ferramentas para tornar esse conhecimento acessível. Então, hoje, se vocês conseguem ter acesso às teses e dissertações publicadas no Brasil, né, defendidas no Brasil, num determinado sistema unificado, que é a BDTD Nacional, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, mantida pelo IBICT, é graças ao esforço de vários bibliotecários para tornar isso possível, né? Então, você vai lá num repositório, pesquisa por autor, instituição, título do trabalho ou assunto e consegue recuperar esse conhecimento que foi produzido ali dentro da universidade. A mesma coisa com os trabalhos de conclusão de curso nos repositórios institucionais, esses mais específicos, né, internos de cada uma das instituições. Agora, nos repositórios de dados de pesquisa, né, onde os pesquisadores, gente, depositam os dados brutos. Então, eu fiz uma pesquisa, eu pego os meus dados, sem a minha análise, né, tudo aquilo que eu coletei, fui a campo, entrevistei pessoas, fiz a transcrição dessas entrevistas, vou lá no repositório de dados de pesquisa, coloco esses dados lá. Vem um pesquisador de outra área e fala assim, nossa, esses dados que a professora Lívia coletou com um propósito lá dentro da biblioteconomia, de conhecer a forma como aqueles usuários compartilham informação, eu venho aqui agora e pego esses dados, eu sou da comunicação e eu faço uma outra análise, eu abordo esses dados de outro lugar, de outra perspectiva. Isso é maravilhoso, né? Isso é a gente compartilhar o conhecimento científico e possibilitar que outras pessoas façam uso dele em outros contextos, tá? Então, uma coisa muito importante dentro do ambiente acadêmico é que a gente publicize, né, os resultados das nossas pesquisas. E aí, por que eu estou falando desse contexto aqui, né, de ciência aberta? Porque semana passada, nós, né, do curso de Biblioteconomia, recebemos em Goiânia a 16ª edição do CONFOA, né, que é o Congresso Lusófono de Ciência Aberta. E isso foi um grande desafio para nós, né, na organização desse evento. Não sei se algum de vocês conseguiu acompanhar, né, porque a gente divulgou bastante, tanto entre os alunos do presencial quanto entre os alunos do curso EAD. Foi uma iniciativa muito importante da UFG de sediar esse evento
para falar sobre ciência aberta, que é uma área que interessa a todas as áreas que fazem ciência, né? E não apenas a biblioteconomia. O que compete a nós é pensar nessa estruturação, né? Como é que a gente define os metadados, como é que a gente vai definir a estrutura, né? Pensando no usuário. Toda essa parte diz respeito a nós, né? Como profissionais. Mas a ciência aberta diz respeito a todas as áreas, e foi um evento fantástico em que a gente discutiu o impacto da inteligência artificial, né, na produção científica, os desafios que nós temos como profissionais, como professores, quando na sala de aula as pessoas estão usando a inteligência artificial para produzir os seus textos, e com isso elas não estão aprendendo absolutamente nada, não são capazes de defender uma ideia, porque não estão conseguindo mais se concentrar para fazer a leitura, né? Enfim, eu entro aqui todos os dias para ler um PDF, aí como tem as extensões da Microsoft instaladas aqui, ele fica me sugerindo: você não quer ler um resumo? Esse texto é muito longo e eu tenho que ficar desativando essa extensão toda hora, porque não, eu não quero ler o resumo, eu quero ler o texto na íntegra, né? Porque é isso que me interessa, conhecer as ideias daquele autor, eu não quero nada superficial. Então a gente tem e vai ter muitos desafios em relação ao uso da inteligência artificial na produção científica, e foi uma das questões centrais discutidas no evento, mas a gente discutiu outras questões também, né? A questão do idioma. Quase tudo que é produzido de conhecimento científico está no inglês, né? Assim, a gente tem inúmeras instituições relevantes no Brasil, e quando você vai, uma pesquisadora apresentou isso, né? Quando ela fez o ranqueamento das publicações mais relevantes, português, assim, nem aparece na lista dos 10 idiomas mais relevantes, sendo que a gente tem uma produção científica altíssima, né? Mas o idioma é uma barreira. Então, a gente precisa pensar em todos esses aspectos quando a gente fala de comunicação, né? Porque no contexto da ciência aberta, publicizar o conhecimento produzido é condição necessária para a sua validação e socialização, né? Então, a gente pensa no movimento que foi possível, né? Que foi as vacinas, né? Contra a Covid-19, que foi um movimento que só se concretizou graças à ciência aberta, né? Assim, quando vários pesquisadores se uniram para compartilhar os seus achados de pesquisa ali e conseguiram fazer uma vacina num tempo recorde, né? O quanto a gente ainda pode avançar na ciência graças a essa publicização, a esse compartilhamento, né? Que é só assim, coletivamente, que a gente consegue. Seguindo, a comunicação eletrônica veio definitivamente libertar o texto e a informação de uma ideologia envelhecida e autoritária dos gestores da recuperação da informação, defensores de uma pretensa qualidade ameaçada, os fatais intermediários e porta-vozes que veem seus poderes ameaçados cada vez mais pela facilidade da convivência direta entre os geradores e consumidores da informação. O que o Aldo Barreto está dizendo aqui, gente? Que a comunicação eletrônica, ela veio dar a todos os sujeitos a possibilidade de interferir no processo de comunicação, né? Então, por mais que a gente ainda tenha as grandes mídias, os grandes veículos de imprensa, moldando, né, as opiniões, a gente tem a possibilidade de discutir, de discordar, de trazer outros olhares imediatamente, né? De criticar algo que a gente não conseguia antes, né? Porque os meios de comunicação de massa controlavam todo o processo, né? Eles ainda controlam, nós não estamos isentos dessa influência de maneira alguma, né? Às vezes a gente tem aí essa ilusão de que a internet se sobrepõe e por vezes estamos muito equivocados, né? Tanto que as pessoas que são muito conhecidas na internet, elas sempre anseiam por migrar para a televisão aberta, porque é ali que elas percebem o alcance que elas têm na sociedade, tá? Então, os meios de comunicação de massa ainda são
muito importantes para a comunicação que a gente tem na sociedade, porém, eles não têm mais a mesma força que eles tinham antes da comunicação eletrônica. Isso aqui também vale para a produção do conhecimento científico, da forma como a gente vê hoje, né, que não é de agora, não é algo atual, porque a ciência sempre se comunicou por meio das revistas, né, os periódicos científicos, mas os periódicos eletrônicos, eles também foram uma quebra de paradigma, né? A gente tem vários periódicos de acesso aberto, que não passam por pagamento, né? Tanto por parte de autores para publicação, quanto por parte de usuários que têm que pagar para ter acesso a esses periódicos, né? Claro que a gente ainda não chegou numa conquista, né, assim, de acabar com esses periódicos, porque essa é uma indústria muito forte. Então, vocês que são universitários, se não sabem, precisam saber que a gente tem acesso via rede CAF a todas as bases que a CAPES assina, né? São bases caríssimas que a gente assina, que a CAPES assina para que nós, pesquisadores e acadêmicos, possamos acessar o conhecimento científico de ponta, né? Mas a gente tem lutado aí com o movimento da ciência aberta para que os periódicos científicos sejam cada vez mais abertos, né? Para que todo mundo tenha acesso e não apenas a comunidade científica, que senão fica muito restrito, né, esse conhecimento. Então, para a gente entrar propriamente nas barreiras na comunicação da informação, eu quero que a gente interaja, né, a partir de agora, porque até aqui vocês ainda estão muito tímidos. Falhas na comunicação podem se dar em diferentes níveis, né? Quando eu falo diferentes níveis, no nível institucional, no nível interpessoal, enfim, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família, enfim. Portanto, para que a comunicação seja eficaz, é preciso transpor as barreiras. Que barreiras seriam essas? Vamos lá. Se vocês leram o texto base da disciplina, vocês viram lá que o autor tem um monte de gente aguardando aprovação aqui, ou eu estou atrasada com as notificações porque eu fico lá na outra tela? Ai, gente. Eu acho que está tudo certo aqui, enfim. Quem leu o texto base da disciplina viu que o autor traz um quadro, né, em que ele compila as visões de diferentes autores acerca das barreiras na comunicação da informação. E aí ele menciona várias dessas barreiras, né? Vamos lá, alguém aqui pode me dizer uma barreira que identifica no processo de comunicação da informação aí no seu cotidiano, olhando o texto ou não olhando, enfim. O que vem à mente de vocês quando a gente fala de barreiras na comunicação? Qual que é a primeira coisa que vem? Qual a primeira barreira que aparece? Viviane trouxe ali a linguagem, que de fato é a principal barreira apontada nos estudos sobre barreiras na comunicação da informação, né? A linguagem aparece no topo. E aí, quando a gente fala de linguagem, nós não estamos falando apenas de idioma, tá, gente? Linguagem vai abarcar a terminologia, o formato do texto, né? Enfim, a linguagem adotada ali, se é uma linguagem técnica, científica, acadêmica, formal ou informal, é um texto literário, enfim. Então, a linguagem vai ser uma barreira. Billy está participando também, Billy. Letramento digital, né? Uma barreira, porque as pessoas nem sempre são familiarizadas, né, com as tecnologias e, portanto, não conseguem acessar determinadas informações. Esse exemplo que eu dei da rede CAF, que alguns chamam de café, vocês entram logados hoje em dia pelo Gov, né? Então, pelo gov.br vocês conseguem acessar. Mas entrar no portal CAPES e vasculhar as bases de dados, encontrar
os textos que lhes interessam, não é uma coisa fácil. Tanto não é que a biblioteca tem serviços de informação voltados à capacitação de usuários em fontes de informação, né? Então, essa questão do letramento digital é fundamental. Barreiras psicológicas, de capacidade de leitura. Nossa, a capacidade de leitura é fundamental, porque o nível do leitor vai interferir diretamente na possibilidade de ele decodificar um texto, né? E conseguir compreendê-lo. Então, você pensa, gente, o tanto que é difícil ler um artigo científico, né? Eu ri que o professor Ricardo Limonge, que é o professor do curso de administração da UFG, que trabalha muito com arquitetura, com inteligência artificial, falando disso, assim, o aluno chega lá na pós-graduação e aí na graduação e você espera que ele leia vários artigos, né? E faça alguém abrir o microfone de novo. Reflexões sobre aquilo, e o aluno que nunca leu um artigo científico na vida, né? Como que a gente pressupõe que esse aluno conseguirá compreender e decodificar aquela estrutura textual tão rapidamente, né? Então, você lê a primeira vez, gente, tem alguém com o microfone aberto. Você lê a segunda vez, né? Talvez na terceira vez você tenha conseguido compreender, né? Porque aquela estrutura não lhe é familiar. Por isso que a gente defende a leitura desde a primeira infância, né? E essa leitura que vai passando por diferentes gêneros textuais. Tem alguém ainda com o microfone ligado. Então, isso vai interferir o conhecimento sobre o assunto, né? Então, quanto mais a gente conhece sobre um tema, mais familiarizados estamos com a terminologia e, portanto, mais facilmente conseguiremos compreender. Gente, verifica aí, cada um, por favor, quem está com o microfone aberto. Eu estou com algum delay de internet aqui, não está aparecendo para mim, porque senão eu teria como silenciar a pessoa, mas não está aparecendo. Os ruídos na comunicação, né? E essa palavra ruídos, ela é maravilhosa, porque ela é dúbia na nossa língua, né? Que ruído é barulho, né? E ruído na comunicação não tem nada a ver com barulho necessariamente. Tem a ver com elementos que interferem na compreensão de uma informação que é comunicada, né? Então, o ruído pode ser de diferentes, assumir diferentes formas, né? Então, o telefone sem fio é um exemplo clássico de ruído, porque a comunicação começou ali na ponta, né? Você fala uma determinada informação, o que chega lá no final é uma coisa completamente diferente daquilo que foi comunicado inicialmente, né? Quantos problemas nós temos em nossa vida cotidiana que são causados por ruídos na comunicação, né? Eu falei A, o fulano entendeu B, o terceiro entendeu C, quando chegou lá no final já era D, não era nada daquilo que eu tinha falado. Má comunicação, cultura organizacional, dependência tecnológica, falta de competência. Então, aqui o Bruno já foi lá no texto, já copiou, já jogou aqui para nós, muito bem, já apresentou vários elementos aqui, várias barreiras. A barreira psicológica, né? Então, quando uma pessoa está ansiosa, nervosa ou com raiva, ela pode interpretar a mensagem de forma distorcida, ouvindo apenas o que confirma seus medos ou crenças. Um exemplo que o autor traz é a do Starek, que faz uma analogia entre as barreiras e os 7 pecados capitais, né? Então, como é que a gente pode pensar as barreiras informacionais a partir da luxúria, da inveja, né? Então, os excessos que a gente comete de produção informacional, vale a pena quem não leu ler o texto, enfim. Então, a gente tem uma série de barreiras, vou apresentar algumas aqui para vocês, que, compilando, né, de todas essas análises dos textos, a cultura organizacional. Então, quando a gente está falando de comunicação institucional, a cultura organizacional é um elemento definidor, né, assim, colocado como barreira. Por quê? O que é a cultura organizacional? São todos aqueles elementos que são explícitos ou não, compartilhados pelos membros daquela determinada instituição. Então, aqui na UFG, por exemplo, a gente tem alguns elementos muito
clássicos da nossa cultura organizacional. Então, é uma instituição que, por ser uma instituição educacional, preza pelo compartilhamento de ideias, né, livremente. Então, a gente tem essa característica. Tem uma vestimenta padrão? Não, né? Se você vai num ambiente mais rígido, como o do direito, por exemplo, você vai ter as pessoas todas vestidas de uma forma muito formal. No contexto acadêmico, isso não é uma imposição, não existe um dress code, né? As pessoas vão muito à vontade, elas se sentem muito à vontade, porque aquele ambiente que é propício às ideias, né, o compartilhamento do conhecimento, ele também se reflete na roupa, na forma como as pessoas se comportam, porque roupa, né, também é linguagem, também é comunicação. Então, a cultura organizacional vai ser uma barreira muito importante. Se as pessoas forem acostumadas a fazer uma comunicação hierárquica, né? Então, aqui nessa instituição, a comunicação ela é sempre de cima para baixo, então vai passando por todos os níveis hierárquicos. Dificilmente uma pessoa que está na base vai ter acesso ao superior, ela vai ter que passar por várias pessoas para conseguir se comunicar. Então, isso pode ser uma grande barreira na comunicação. A dependência tecnológica, né? Então, tudo hoje a gente depende de tecnologia, e aí eu coloquei aqui a inteligência artificial, então as pessoas não conseguem mais escrever um texto porque estão tão dependentes, né, da IA que não tem mais nem ideia, e daqui a pouco isso vai ser um grande problema, né, porque a IA vai aprender com a própria IA e não vai conseguir dar conta mais, porque essa já é um aprendizado muito limitado e muito enxuto, né, muito resumido, então isso vai ter um momento aí de cair tudo por terra, né? Não sei se nós estaremos aqui para ver, mas que vai acontecer, vai. A capacidade de leitura, o tempo, a terminologia, o idioma, o excesso de informação, os ruídos, as emoções, a desconfiança e o formato no qual aquela comunicação está inserida. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos que eu acho fantástico, gente. Emoji é uma coisa que me pega muito, que você pode destruir, né, assim, em alguns segundos uma comunicação. Por quê? Porque você não sabe para que serve aquele determinado emoji. Então, eu que sou de uma geração, tenho algumas dificuldades, né, algumas barreiras ali. A pessoa te manda um emoji, você pensa que é uma coisa, você, né, responde com um emoji, a pessoa pensa que você está bravo, que você está gritando, que você foi ofendido. Enfim, para isso existe o que? Emojipedia, né? Enfim, tipo um Wikipedia da vida. A gente tem aí uma plataforma, um dicionário de emojis. Para quê? Para facilitar a nossa vida, para a gente se comunicar de uma forma mais assertiva, sem ruído, sem problema, né? Esse aqui salva muito a vida da gente. Os memes, né? Que são assim, uma forma de comunicação tão característica nossa, que a gente precisa entender o contexto, porque senão a comunicação não faz sentido. Vocês imaginam se eu mando, né, essa foto aqui da Dercy Gonçalves e da Hebe Camargo, por exemplo, para uma pessoa que não é brasileira, o que ela vai entender disso aqui, né? Quando você manda isso lá no seu WhatsApp, de uma forma tão banal, cotidiana, que alguém está falando, morri, a outra eu também, né? Enfim, porque as duas já faleceram, isso a gente sabe, porque faz parte do nosso contexto. Aí a gente tem essa outra figurinha aqui maravilhosa, né, com os nossos congressistas, assim, que fizeram protesto, né, na Câmara, tapando as suas bocas, os seus olhos, né, assim, em protesto à prisão, né, de Jair Bolsonaro, lá em agosto, quem se lembra? Isso vira figurinha, né? Isso vira meme ali no nosso cotidiano, quando a gente pensa assim, não vou nem falar para não dizer nada, né? Assim, vou ficar em silêncio. A gente manda esse meme, entendeu? E aí, todo mundo do nosso convívio ali, a gente pressupõe que vai entender por quê. Porque é uma linguagem que faz parte do nosso contexto, né? Mas isso vai depender muito de para quem é que a gente está disseminando, né, esse tipo de
e informação. Então, a gente não pode desprezar de maneira nenhuma os formatos, né, que a comunicação tem assumido na atualidade, né? Quem aqui não usa um meme, um GIF, um emoji para se comunicar? É uma forma de comunicação. Não dá para a gente desprezar, né? É óbvio que a gente pode entrar em outras discussões. Estamos perdendo a capacidade de conhecimento linguístico, né? Quantas palavras serão extintas por conta das abreviações, enfim. Isso vai acontecer? Vai, não vai acontecer, né? Já está acontecendo. Mas isso não impede que nós tenhamos em mente, né, os outros formatos de comunicação, porque a comunicação é muito adaptável, né? Ela acompanha o ritmo da sociedade e, portanto, a gente não vai poder falar, não. Então, para nós só serve se for texto, né? Então, aqui nesse contexto, só serve se for linguagem audiovisual, aqui só o áudio. A gente vai ter que entender dos diversos formatos para sempre levar em consideração qual é o mais adequado ao nosso usuário, tá? Tem coisas, gente, que vai ser difícil a gente bater de frente, assim. Se as gerações atuais não voltarem a ler textos escritos, livros físicos, né? Vai ser muito difícil as pessoas conseguirem se concentrar na leitura de textos mais complexos, né? No ambiente acadêmico, por exemplo. Então, aqui mais uma pergunta para vocês interagirem comigo. Quais barreiras identificam no processo de aquisição do conhecimento acadêmico até aqui? Né? Vocês estão no segundo semestre do curso de Biblioteconomia EAD. Eu sei que alguns aqui já são graduados, né, em outras áreas, mas boa parte está cursando uma graduação pela primeira vez. E eu gostaria que vocês compartilhassem conosco quais são as barreiras que vocês têm... com as quais vocês têm se deparado, né, no processo de aquisição do conhecimento, e o que vocês estão fazendo para minimizá-las ou superá-las, porque algumas barreiras, às vezes a gente não consegue superar, mas a gente consegue minimizar. Vamos lá, que bom que múltiplos usuários estão digitando ao mesmo tempo. Viviane, você se importaria de abrir seu microfone para explicar para nós, assim, com mais detalhes, quais seriam essas barreiras financeiras? Sim, eu moro no Rio de Janeiro. Só isso já dá para você ter uma ideia. Quando eu fui fazer a avaliação, eu gastei mais de R$700. Então, são barreiras financeiras, apesar do curso ser gratuito e muito bom. No conhecimento, né, na aquisição de informações e conhecimento, eu estou tendo, no momento, barreiras financeiras. Sim, e é a sua primeira graduação? Terceira. Terceira? Nossa! Eu já tenho mestrado, pós-graduação, eu fiz artes, fiz psicologia, e agora estou fazendo biblioteconomia, porque eu estava procurando uma pós-graduação e ela apareceu e é um presente, então vou aceitá-lo. Que coisa boa! Obrigada pela participação. Que bom que você está aqui. Bruno... o Bruno voltou na questão sobre a concentração, né? Para ler os textos, né? Então, uma das barreiras que ele tem identificado é essa, né? Que realmente, gente, está cada vez mais difícil. A administração do tempo com excesso de conteúdo, né? Então, são muitas disciplinas, todas exigem muita leitura, né? Tem uma carga alta de leitura, porque isso faz parte do ambiente acadêmico e, obviamente, que geralmente, essa é uma característica dos cursos, dos estudantes dos cursos EAD, eles trabalham, né? Então, vocês trabalham e têm que conciliar o trabalho com os estudos, e então tem que fazer muitas leituras, né? Essa também é uma barreira. Administrar o tempo. Alguém quer falar? Não. Tem alguém com o microfone ligado, mas eu não estou conseguindo entender. Eu não sei quem a gente não está aparecendo aqui para mim. Se estiver aparecendo para alguém, a pessoa avisa aí para quem é que está com o microfone aberto.
Sim, Leonardo, sim, a graduação, de um modo geral, tem muito conteúdo, né? Não é só pelo fato dela ser EAD, né? Enfim, graduação, gente, é leitura. Eu falo muito para os meus alunos do presencial, vou reforçar aqui com vocês. Não há a menor possibilidade de se formar em biblioteconomia não sendo leitor ou leitora. A leitura é uma condição para a nossa profissão, né? A gente precisa gostar de ler, né? Gostar de ler literatura, gostar de ler textos científicos, já que é uma forma de aquisição do conhecimento, porque a coisa mais importante para nós é gostar do conhecimento, assim, é ter curiosidade, né? É estar sempre aprendendo. É uma característica da nossa profissão, enfim. Viviane, que bom que você gosta de ler, de fazer pesquisa. Tainara falando a diferença muito grande do ensino médio para a faculdade, o modo de escrita diferente, o modo de estudo, né, também completamente diferente. Aqui na UFG, a gente tem o colégio de aplicação, né, que é desde a creche, né, da educação infantil, até o ensino médio. E no ensino médio, eles têm o T100, que é o trabalho de conclusão do ensino médio. E aí a gente sempre tem pesquisas, né, sendo desenvolvidas junto com o CEPAI para entender qual é o preparo dos estudantes do ensino médio para fazer o T100, o que a biblioteconomia pode ajudar. E a gente vê o quão privilegiados são esses alunos, gente, porque eles vão entrar na universidade e já vão ter passado durante 3 anos por um processo de pesquisa, né, com tudo que envolve um procedimento padrão de pesquisa científica, né? De definição de problema, de traçar os objetivos, de definir o método, de fazer a pesquisa se ela for só teórica, né, bibliográfica, entender como que isso é feito, se ela for uma pesquisa de campo, aplicar essa pesquisa, né, analisar os dados. Então, é um grande privilégio para esses alunos quando eles ingressam no ambiente acadêmico, o fato deles já terem feito pesquisa, porque a gente sabe que essa não é a realidade. O Billy só não sobra o tempo de ler, porque ele faz parte de 150 projetos, né, coitado. Aí quando. Billy. Que mais? Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa. Não, então as pessoas. Tem o Bruno está digitando aqui também. Enfim. Mas, sabendo disso, né, que o tempo é um fator, que o formato, né, dos textos, o conteúdo da linguagem é um outro fator que impacta, né, nesse processo. O que vocês têm feito para superar essas barreiras? Bruno, né, está na primeira graduação, ficou completamente perdido. Para quem nunca fez é mais difícil, com toda certeza, né? Primeira graduação, ela realmente é assim, você se deparar com o novo em muitos aspectos, é muito desafiador mesmo, né? A gente tem muitas dificuldades, não apenas com os textos, mas a dinâmica das disciplinas, né? Enfim, a metodologia de cada docente. Bruno está colocando aqui as dificuldades dele em relação ao projeto. Não sei se você procurou a ajuda dos tutores, Bruno, mas a tutoria é que é responsável por auxiliar, né, marcar um horário fora dessas aulas síncronas aqui, né, para atendimento. Quando você tiver com dúvidas, não deixe de procurar a tutoria, porque essa é uma atribuição dos tutores mesmo. O pessoal está digitando aí, eu já volto nessa tela, deixa eu passar aqui para... Pensando nessa questão, né, da gente desenvolver uma comunicação mais assertiva, me ocorreu a comunicação não violenta, né, a CNV. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a CNV, ela surge num contexto de fazer acordos, por exemplo, de paz entre países, né, de tentar refazer laços, pensando no contexto global, né? Então, o Marshall Rosenberg, que é quem cunha o termo, né, e vem falar sobre CNV, ele traz um contexto
muito diverso, né? Desde dessa aproximação entre líderes de nações para que eles conseguissem dialogar e resolver seus problemas, até questões institucionais, internas, dentro de organizações, questões familiares, né? Aí a CNV foi se desdobrando em muitas frentes para auxiliar casais, criação de filhos, né, o ambiente de trabalho, enfim. Então, hoje você encontra curso de CNV para se comunicar aí melhor com diversos públicos. E por que isso me chama muita atenção? A ênfase na comunicação, se há um movimento do mercado em tentar melhorar a comunicação entre as pessoas, significa que nós temos muitos problemas oriundos de uma má comunicação, né? De uma comunicação problemática, truncada, né? Que não é uma comunicação assertiva, que não é uma comunicação eficaz, que resolve problemas, né? Que transpõe determinadas barreiras, que constrói pontes. Isso é um alerta para nós, né? Se a gente pode resolver tantas coisas por meio de uma comunicação, por que a gente não está conseguindo, né? Quais são, além dessas barreiras que a gente mencionou aqui, os outros fatores que interferem na forma como nós nos comunicamos, né? Tem muitas questões aí que a gente precisa estudar e compreender para conseguir comunicar-nos de uma forma melhor, mais clara. A comunicação é uma coisa tão importante, gente, que durante muitos anos, eu fui olhar recentemente para conferir se ainda tinha esse curso na ENAP. Eu não sei se vocês conhecem a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que é uma escola do governo com cursos gratuitos. Alguns desses cursos só podem ser feitos por pessoas que estão na administração pública, né? Mas a maior parte deles não. São cursos autoinstrucionais. Você entra lá na plataforma da ENAP e você pode selecionar esses cursos e fazê-los. Tem carga horária, tem certificado, né, de horas, enfim. E um desses cursos que eu fiz há alguns anos, deve ter o quê? Uns 6 anos, 7. Era um curso de linguagem clara. Justamente para quem trabalha na administração pública, entender como se comunicar com o cidadão. Porque um dos maiores problemas que a gente tem nos sites governamentais é a falta de clareza. Então, você entra lá no site da Câmara ou do Senado, aí todas as informações, ou de algum órgão do judiciário, estão em linguagem técnica, né? Textos que, assim, o judiciário gosta, né, de usar uma linguagem que eles estão chamando de culta, mas que, assim, que às vezes ela é tão rebuscada, né, do século passado, né, aliás, não, século XIX, por exemplo, que eles estão usando ali termos que não são usuais na nossa comunicação, na nossa linguagem cotidiana, e que você lê e não consegue compreender absolutamente nada. Se é uma informação que precisa ser decodificada pelo cidadão comum, ela precisa estar numa linguagem clara, né? Então, eu olhei recentemente na ENAP, não encontrei esse curso, que eu ia até sugerir para os meus alunos, caso alguém encontre aí, manda aqui o link para nós. Mas é uma preocupação de todas as organizações que lidam com comunicação, né? A questão do uso da linguagem, a questão da atualização das informações, né? Porque uma informação ela se perde muito rápido em relação à atualização. Aqui na universidade, por exemplo, que a gente tem uma série de portais, né? Os portais das pró-reitorias, os portais dos cursos. A atualização das informações é uma preocupação comum, né, e constante a todos nós. Então, assim, vocês certamente lidam no cotidiano de vocês com problemas de comunicação, né? Então, para quem é pai, mãe ou cuidador aqui de crianças, tem dificuldade de se comunicar com seus filhos. Se você tem um filho adolescente, ele fala uma frase de 10 palavras, 8 você não sabe o que significa, né? Porque também reduz tudo. Você tem que se comunicar no seu ambiente de trabalho e às vezes tem problemas nessa comunicação.
Então, é algo que vale a pena a gente estudar, né? Eu sempre recomendo que as pessoas adentrem esse universo da comunicação não violenta, porque a CNV tem muitas possibilidades de abordagem, né? E é uma forma da gente também pensar outros tipos de comunicação. E aí, faço mais uma pergunta aqui para vocês. Temos mais chances de sermos compreendidos em uma comunicação direta. Essa é uma afirmação. Em que medida ela difere da comunicação indireta? Um áudio enviado pelo WhatsApp é uma comunicação direta ou indireta? E uma mensagem de texto? O que é que vocês pensam sobre isso? A Ana fez esse curso de simplificar a linguagem no serviço público, muito bem. Olha, a Viviane achou o curso. Mas vamos lá, gente. Um áudio enviado pelo WhatsApp. Mas esse é o uso de mídias sociais na comunicação institucional. Que legal! Porque o outro era linguagem simples ou linguagem clara, o nome era esse. Mas vamos lá. Eu também, Viviane, eu também. Então, estou sempre lá sapiando. E os cursos da ENAP são muito bons. Mas vamos lá, gente. Uma mensagem de áudio enviada pelo WhatsApp. É uma comunicação direta ou indireta? Cri, 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 cri. Vocês estão aí, gente? Só o Bruno, a Viviane, a Ana, a Sandra que estão aí. Galera toda achando que é uma comunicação direta. Gente. Então, a galera que acha que é a comunicação direta, liga o microfone aí para justificar para nós. E quem acha que é indireta, como a Fernanda. Então, primeira turma do comunicação direta. Por que enviar um áudio é uma comunicação direta na percepção de vocês? Quem vai representar aqui? Eva, liga aí o microfone, fala para nós, por favor. Pode ser eu? Pode, Viviane, vai lá. Então, no meu entendimento, comunicação direta é eu e você agora, no tempo, ao mesmo tempo real, porque eu estou falando e você está entendendo. A comunicação indireta está lá, gravada, escrita, de alguma forma registrada e você vai ler depois. Então, pode ter mais problemas nessa comunicação do que a direta, que a gente tira a dúvida na hora. Exatamente, Viviane, palmas para você. Essa comunicação nossa aqui, gente, que é uma comunicação síncrona, ela é uma comunicação direta. Por que um áudio enviado pelo WhatsApp não é uma comunicação direta? Porque a pessoa que vai receber esse áudio, ela pode interpretar você de uma forma completamente distinta daquilo que você disse. O que seria uma comunicação direta? Você pegar o telefone e ligar para a pessoa. Vocês já viram como que é assim, um negócio tão simples e tão unusual, né? Assim, que as pessoas não usam mais na vida ligar para os outros. Você resolve 150 problemas de uma vez só, você corta, gente, qualquer possibilidade de ruído. E as pessoas não têm mais coragem de ligar para as outras. Aí elas mandam áudio na tentativa de serem compreendidas, aí não são. Aí a outra pessoa responde com um áudio e você, de repente, está lá 50 áudios, ninguém entendeu nada do que você disse. E a mesma coisa com o texto. A mesma coisa. Você foi lá, você escreveu, ao invés de escrever pelo WhatsApp, que você acha muito informal, você foi lá escrever um texto, mandou por e-mail para a pessoa, achando que não podia ser mais claro. Você escolheu as palavras com calma, não foi um negócio ali, né, no afã do momento. Não, você foi lá, você planejou, você pensou. Aí você escreveu o texto, enviou, e a sua mensagem não foi compreendida. Entendeu? Então, a comunicação que passa por uma outra mídia, um outro suporte, que não é essa comunicação verbal aqui, ó, em que os dois conseguem se comunicar ao mesmo tempo, é uma comunicação indireta. Fala, Ana. Professor, eu concordo e discordo, porque dependendo do contexto em que a comunicação ocorre, por exemplo, eu posso comunicar, enviar uma mensagem, demorar um tempo para ser respondida, mas essa mensagem também pode ser simultânea, como está correndo aqui, um bate-papo.
Então, nesse caso do bate-papo, onde há interação momentânea, eu acho que aí pode ser direta, porque eu vou falar, vou esclarecer dúvida, apresentar meus questionamentos se eu não entendi, como essa aula, por exemplo, só que de formato diferente. Sim, a questão não é o formato, a questão é a interação ser síncrona ou não. Você está corretíssima na sua observação. Então, se você está ali no WhatsApp, online com a pessoa, conversando com ela ali, você está conversando, ela está te respondendo, você está ali numa comunicação direta com aquela pessoa. Mas você estava ali conversando, caiu a sua internet, acabou a comunicação, né? Ela foi cortada ali e você não tem a possibilidade de retomar. Então, você perdeu ali, mas enquanto ela estava acontecendo de forma sincronizada, era uma comunicação direta, tá? Agora, aqui também no chat é uma comunicação direta. Agora, quando você manda um áudio para a pessoa e ela vai ter a possibilidade de ouvir aquele áudio em um outro momento e vai te responder de outra forma, que não é aquela comunicação direta ali que está acontecendo instantaneamente, essa comunicação vai ser indireta. Agora a Viviane achou outro curso. Fala, Viviane. Esse curso, só para te responder, esse curso último que eu coloquei, eu acho que é o curso que você queria. Eu também escrevi, primeiros passos para uma comunicação, para o uso de uma linguagem simples. Se não e for, a Heloísa Fischer mesmo, ela é a pesquisadora, é ela mesmo, foi esse curso. Esse, já me inscrevi. Esse mesmo. Gente, façam esse curso. É isso, Leonardo. As pessoas acham que é falta de educação, porque elas esqueceram quanto uma ligação é resolutiva. Assim, né? Então, você tem que mandar uma mensagem perguntando se a pessoa pode te atender para você, então, ligar para ela. Né? Virou quase que uma regra de etiqueta. Mas esse é um sinal dos nossos tempos que a gente precisa ficar alerta. Porque numa sociedade cada vez mais individualista, criar esse lugar de que eu não posso ligar é proposital, porque você dificulta a comunicação com a pessoa, né? Então, assim, eu estou aqui no meu mundo, você não pode ligar para mim sem me perguntar antes, assim, você está com uma questão ali que precisa ser resolvida, mas não, você precisa de 5 formas diferentes de comunicar. Você manda uma mensagem no Instagram, você manda uma mensagem no WhatsApp, você tenta por e-mail, e assim, você poderia resolver tudo isso com uma ligação, né? A gente precisa ficar alerta a esses movimentos da sociedade, porque eles são propositais. Quanto mais afastados nós tivermos, né, melhor é para o neoliberalismo. Não se esqueçam disso, tá? A Viviane, coitada, não gosta de telefonema. Eu sou uma pessoa... só telemarketing, aí você bloqueia no Não Me Perturbe, né? Quem não conhece esse lugar maravilhoso, esse sistema aí, né, que foi criado para a gente cadastrar nosso número. Aí eles estão burlando o Não Me Perturbe, né? Enfim, é importante a gente cadastrar lá de qualquer forma, mas eu tenho recebido muitas ligações também, estou sem entender como é que eles conseguiram burlar, porque era ótimo, funcionava super bem, eu não recebia ligação de ninguém. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que demoro muito a ver o WhatsApp, fico com a internet desligada durante muitos períodos do meu dia, quando eu estou concentrada lendo um texto, preparando uma aula, fazendo qualquer outra coisa com meus filhos, eu fico longe do celular. Então, eu aviso para todo mundo, né? Me liguem, está escrito lá no meu WhatsApp, se for urgente, ligue, assim, eu tenho menor problema em receber ligação, porque eu não vejo mesmo as mensagens, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente... Olha que ponto nós chegamos. A gente tem que deixar explícito que a pessoa pode ligar para a gente, né? Eu vou trocar, eu acho, colocar assim, ligações são bem-vindas, né? Assim, para a pessoa entender que pode me ligar. Mas a gente está chegando aí, né, a esse ponto de que acha que as mensagens elas são mais práticas do que a ligação. E caminhando para o fim, né? Se não existe conhecimento, não existe linguagem. Se não existe linguagem, não existe comunicação. E se não existe comunicação, não existe socialização, né? Então, tudo isso que a gente falou aqui hoje é sobre socialização. Porque qual é o propósito, gente, da gente comunicar as informações, da gente ficar
gastando nosso tempo pensando, nossa, essa linguagem é mais adequada, esse formato é mais interessante, isso aqui atende os requisitos da acessibilidade, isso daqui é mais adequado para essa faixa etária. A gente pensa sobre isso porque o propósito da existência de uma informação é a comunicação dela, é o compartilhamento. Uma informação que é produzida para ficar dentro de um repositório, ela não me serve de nada. Toda informação, né, que é oriunda, eu estou falando aqui informação, estou pensando sempre no registro, tá? Porque o que vem antes da informação é o conhecimento, né? Que a produção do conhecimento é que vai gerar um registro, né? E esse registro informacional, que vai ser um objeto, uma mídia, é que vai ser passível de tratamento. Mas vamos pensar anteriormente, então, que toda a produção de conhecimento da humanidade, ela existe para ser compartilhada, né? Conhecimento que fica só em mim, ou só em vocês, ou só dentro de um repositório, ele não serve para nada, né? Ele precisa ser socializado. É para isso que a gente está aqui, é por isso que vocês estão fazendo biblioteconomia, é por isso que vocês vão aprender como tratar, organizar, comunicar a informação, né? É para isso que vocês vão aprender a lidar com usuários. Isso tudo aqui vai servir para vocês lá na frente, uma das últimas disciplinas do curso, que também é ministrada por mim, que é de serviço de referência e informação. Vocês vão aprender tudo isso aqui para chegar lá no final e falar assim, nossa, para eu planejar esse serviço, eu preciso entender de comunicação, eu preciso entender de usuário, eu preciso entender de organização, porque o que vai fazer com que a informação seja utilizada naquele local onde eu trabalho são os serviços, é a forma como eu apresento isso para aquela comunidade que eu estou atendendo, né? Então, tudo que a gente faz na biblioteconomia tem uma finalidade, compartilhamento, né? Socialização. É para isso que a gente está aqui. E aí, minha última pergunta para fechar a aula de hoje. Qual é o nosso papel em um contexto de caos informacional? Qual é o nosso papel, gente? Viviane, você ainda está com a mão levantada? Eu não sei se você quer falar de novo ou só porque não baixou a mão? Não, eu esqueci de baixar. Então tá bom, vou baixar aqui. Qual que é, gente, o nosso papel nesse contexto? Lívia, no meio dessa questão aí, eu só queria saber se você viu o que eu coloquei lá no chat sobre Libras, o ensino de Libras. Não vi não, peraí, passou batido. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Pode falar, porque eu não estou achando a mensagem, não. Fala aí, o que é que você quer saber? Então, Libras é a segunda língua oficial do país, né? Sim. Então, o que eu... pode falar. Achou? Achei, mas pode falar. Então, o que eu acho é da importância de inserir o ensino, uma disciplina, né, o ensino de Libras na educação básica desde o início, né? Porque se é a segunda língua oficial, por que não está nos currículos? E tudo bem que inglês, espanhol, principalmente inglês, né, como você disse, muitos textos aí tá no idioma aí, né, no inglês, mas por que não a gente saber, né, comunicar uma língua que é do nosso país, uma língua nativa? Ana, eu não poderia concordar mais com você e fico envergonhadíssima porque não sei falar, né, em Libras. Preciso fazer o curso, inclusive aqui da universidade, porque realmente é algo fundamental, né? Para quem trabalha com educação, para quem trabalha com atendimento ao público, é indispensável. E essa possibilidade que você levanta, né, de ser ensinada na educação básica, acho que é realmente fantástico. A gente não teria hoje condições de atender, né? Porque nós não temos profissionais formados em Libras o suficiente para ensinar nas escolas, né? Mas é uma demanda. Da mesma forma como a gente tem brigado pela existência de bibliotecas com bibliotecários nas escolas, essa vai ser uma demanda que com certeza vai aparecer, de ter professores de Libras em todas as escolas, né? Ou atender, alguns professores atenderem várias escolas por conta da falta de mão de obra, para que essa língua seja disseminada, né, no país. Concordo, não poderia concordar mais. Vamos ver aqui, Bruno colocou mediar informações verídicas, né? Então um dos nossos papéis fundamentais, eu coloquei até um vídeo da Mariana Zatar lá como material complementar, né? Que ela está no TED Talks falando sobre isso. Uma das coisas
que ela fala no vídeo, e que vocês vão estudar também ao longo do curso, é a questão da competência em informação, né? Então, nós somos profissionais que vamos formar pessoas para que essas pessoas saibam identificar informações falsas, identificar conteúdos relevantes, identificar uma informação útil dentro de um contexto de excesso de informação. Então, essa é uma das nossas atividades, sim, Bruno, mediar essas informações, ensinar as pessoas a identificar notícias falsas, né? Ensinar a usar as plataformas de checagem de fatos para identificar essas informações falsas, né? Eu vou me corrigir aqui, notícias falsas, né? Há teóricos que dizem que a gente não pode chamar de notícias falsas, porque toda notícia, por princípio, seria verídica, né? Mas a gente sabe que não é a realidade, né? Que muitas notícias são concebidas de forma falsa com o intuito de prejudicar, né? Então, o que seria o disinformation, né? Porque em inglês a gente tem a distinção desse conceito em misinformation e disinformation, né? Que o primeiro seria a informação que ela é compartilhada e quem está compartilhando, né, não necessariamente sabe que aquela notícia ou aquela informação é falsa e compartilha sem o intuito, né, de causar algum dano, e disinformation seria com o intuito, né? As pessoas fazem sabendo que aquilo é falso e querem causar algum dano ou prejuízo, né? Então, é um papel indispensável que nós temos que assumir. Leonardo coloca um cenário de excesso de informações, fake news e desorganização de dados. Nosso papel exige claramente filtrar e selecionar informações, organizar e mediar, agir eticamente. A ética. Olha o microfone ligado. A ética é uma questão sobre a qual nós precisamos falar, né? Especialmente num ambiente dominado pela IA. Está aparecendo aí para alguém o nome da pessoa que está com o microfone ligado? Ai, gente, alguém conseguiu mutar todos os usuários, graças a Deus. A ética, ensinar as pessoas a usar a informação de forma ética, né? Que a gente volta naquilo que o Billy falou na aula em que ele deu, falando sobre isso, como é que a gente se apropria do conteúdo alheio, né, sem mencionar a fonte. Hoje, utilizando a inteligência artificial, mencionem, gente, utilizei nesse contexto para fazer a revisão do texto, utilizei para fazer o levantamento bibliográfico, né? Então, as referências que eu utilizei aqui, não fui eu que fui lá em cada uma das bases para fazer esse levantamento. Você pode explicar isso na sua metodologia, porque o que a gente tem feito até aqui eu vou na Braps, eu vou no Portal CAPES, eu fui não sei aonde, na BDTD, aí eu joguei tais e tais termos durante esse período do ano e recuperou esses e esses textos, e esses aqui foram selecionados. Então, você pode falar, eu usei IA nessa fase da minha pesquisa para fazer o levantamento bibliográfico para mim, dessa forma, usei SA, pipipipopopó. Descrevam, mencionem, sabe? Não ajam como se não foi, não usei, entendeu? Não usem para fazer o trabalho de vocês, obviamente. Mas, como uma ferramenta de auxílio nesses processos, vocês podem usar, né? Fiz para fazer a correção ortográfica e gramatical do meu texto. Ótimo, que bom que pelo menos você, né, lembrou de fazer essa correção antes de entregar para o professor. O professor, inclusive, agradece. Pode ser que a IA esteja errada? Pode também, tá, gente? Não confiem também, assim, totalmente não. Passem pelo crivo de vocês ao final. Mas é isso, o nosso principal papel nesse contexto é de atuar como educadores. A biblioteconomia não é uma área vista como componente da educação, né? Tanto é que você vai falar com um pedagogo, com um coordenador de biblioteca, de escola, e eles nem entendem que um bibliotecário pode fazer a diferença, né, dentro da sua instituição. Então, essa é uma questão que nós precisamos assumir. O nosso papel nesse cenário,
né, de caos informacional, ele é educativo. E isso não está restrito a ambientes escolares. Não está restrito a escolas de educação básica, escolas de educação superior, como as universidades. Qualquer ambiente onde a informação circule é um ambiente propício para se trabalhar com a educação de usuários, né? Quantas coisas nós podemos fazer para tornar o ambiente de trabalho mais propício ao compartilhamento de informações, né? Estruturar a informação, os dados, compartilhar de uma forma mais assertiva, né? Para aquelas pessoas-chave dentro das organizações, né? Sem ficar mandando informação desnecessária para todo mundo. Nosso papel é de estruturar serviços de informação cada vez mais especializados, né? Enviando para as pessoas as informações já passadas por um crivo, filtradas ali, né? Uma seleção acurada, a questão da curadoria, uma coisa que também é muito cara à nossa área. Então, esse é o nosso papel. Eu acredito principalmente na questão educacional, né? O bibliotecário assumindo essa postura de formar pessoas para o uso da informação. Então, é isso. A Ana colocou aqui, se eu vou postar um vídeo sobre a parte final do trabalho. Ana, isso daqui, a BNT nem fez ainda previsão de como citar isso nas referências, mas você pode fazer uma nota de rodapé. Quando você estiver lá descrevendo isso na metodologia, por exemplo, você põe uma nota de rodapé, dizendo... E o referencial teórico dessa pesquisa foi levantado a partir do uso de A. Ou as referências, fez as referências, aí você coloca uma nota de rodapé lá nas referências. As referências foram organizadas utilizando o programa tal e tal, enfim. Pode ser feito dessa forma. Só um minuto, gente. Isso, o Billy está sugerindo aqui colocar na revisão de literatura também, né? No próprio texto, dizendo como que a revisão foi feita, mas como na metodologia a gente especifica como foi feito o levantamento, pode ser que você mencione lá ou coloque numa nota de rodapé. Agora, sobre a parte final do trabalho, Ana, não pensei em colocar um vídeo, não, porque eu achei que nas aulas anteriores já tinha ficado suficientemente claro, mas dada a sua sugestão, eu posso sim gravar um vídeo explicando o que precisa conter nessa parte final, e lembrando que vocês podem agendar horários com os tutores, né, com o Billy também, para tirar dúvidas, gente. Não deixem de fazê-lo. O Billy é monitor da disciplina, ele está aqui à disposição, inclusive, tá? Para atendimento extra-classe. Um dos papéis da monitoria é exatamente esse. Então, não deixem de acioná-lo, tá bom? Inclusive, Lívia, alguns feedbacks dos projetos já começaram a ser enviados hoje. Ótimo. Então, algumas pessoas já entraram em contato, tiraram algumas dúvidas, é só reforçando que a gente está à disposição. Muito obrigada, Sara, por relembrar. Muito bem lembrado, que bom que os feedbacks já estão indo, assim vocês já vão poder melhorar para a versão final. Mas eu vou gravar um vídeo e vou colocar lá no Moodle ainda essa semana para vocês, então, tá bom? Mais alguma coisa? Senão eu vou parar aqui a gravação, que já está dando 1h30. Ver o que a Fernanda vai digitar aqui. Você colocou lá, né, Billy, seus contatos no Moodle. Ah, sim, Fernanda. Sara, teve gente que ficou na dúvida por conta da data de envio, né, lá do projeto, porque não estava explícito lá no plano de ensino. Então, sim, eu vi que a quantidade de envios foi baixa. Reabre, por favor, para envio até essa sexta-feira. Certo. Tá bom? Certo. Muito obrigada. Doutora,
Oi, Outra Ana. coisa eu já enviei o meu trabalho, aí já voltou com os apontamentos. Aham. Gostaria de saber se adequando, vai haver alteração na nota ou não, permanece como foi pontuado. Permanece como foi pontuado. Agora você precisa melhorar para a aplicação, entendeu? Que agora é Tá para bom, você melhorar a sua nota na aplicação, tá? ok. Então é isso, gente. Vou parar aqui a gravação. Agradeço muito a presença de vocês e mais uma vez, né, em mais uma aula síncrona aqui. Dúvidas, acionem as tutoras e o Billy. E é isso. Vamos que vamos. Uma boa semana para todo mundo. E vou gravar o vídeo e colocar lá no mundo, tá bom? Beijo, beijo, boa noite.